Graça e paz. O estudo hoje da nossa revista é a lição número 11, né? Lição número 11, as lições da nossa história, as lições da história. O texto básico enquanto está em Deuteronômio 1, 4, mas nós não vamos ler, não. Vamos lembrar aí nós vamos ler no correr das citações aí, dessa maneira. Então, leia a introdução. 40 anos tinham se passado desde a saída do Egito. O povo estava acampado nas campinas de Moabe, fronteira leste da terra de Canaã. A geração condenada a morrer no deserto havia perecido, e seus filhos estavam aptos para entrar na terra. Moisés também não atravessará o rio Jordão. Josué será o líder do povo na conquista. O livro de Deuteronômio registra diversos discursos de Moisés a essa geração. Eles servem de orientação e despedida. Deuteronômio 1:5 diz que Moisés se encarregou de explicar a lei. Hoje estudaremos o primeiro discurso, que faz um panorama histórico da jornada de Israel e exorta o povo a aprender com aquela história. Nele vemos Moisés tratar abertamente dos problemas enfrentados e sabiamente desafiar o povo a aprender com seus erros. Na verdade, o povo já estava prestes a conquistar, a terra prometida. Porém, tinham algumas coisas. Teria a despedida de Moisés passar para Josué, definitivamente a liderança, e ali nós vemos essa narrativa, e realmente é isso que aconteceu. A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Então, a geração que saiu do Egito teve que viveu da maneira que pôde no deserto, exigiu às vezes o que não deveria e acabou, no final, não conseguindo ser abençoado, como foram a sua descendência. Então, é isso que Moisés vai lembrar aos filhos, à geração seguinte, aos filhos daqueles que saíram do Egito, do porquê, eram eles que estariam entrando. Até acho que na aula passada o Neto comentou, que o pessoal ficou 40 anos andando, perambulando e tal, e realmente tinha uma razão para isso, eles não poderiam, eles rejeitaram a bênção, na verdade. Nós vamos ver aqui mais adiante na lição, que eles rejeitaram a bênção, e aí tiveram que ficar mais um tempo. Então, vamos ver aí, a condução divina. Moisés inicia registrando a ordem de Deus para que o povo partisse de Horebe, Monte Sinai. Fica claro que ir para Canaã não foi uma iniciativa do povo, mas uma ordem de Deus. O mesmo precisa ser visto quanto à entrada e à posse da terra. Deus dá os limites e determina que a terra seja ocupada. Aquela geração deveria entender que estava ali para obedecer a um mandamento do Senhor. Recebia uma missão que seus pais não quiseram cumprir. Moisés também lembra que eles não estavam sozinhos nessa missão. Aquela terra foi prometida a eles quando Deus chamou e fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Era uma grande tarefa sustentada por uma eterna promessa. Essa é a natureza da obra de Deus. Ele nos dá poder para cumprir aquilo que requer de nós. Então é importante isso. Nós sempre ouvimos dizer, Deus capacita os escolhidos, Então, na realidade, nós vemos Moisés, com Moisés não foi diferente. Moisés tinha vários problemas, inclusive era gago e tudo, mas Deus proveu para ele tudo que era necessário para ele conduzir o povo, até esse ponto. Então, nós vemos aí, tudo é a vontade de Deus, é o conhecimento que Deus tem da eternidade, do propósito, do projeto dele para a vida do ser humano.
na realidade, quando Deus requer de nós um trabalho ou qualquer atitude, Ele vai nos dar condições para executá-lo. Então, basicamente é isso. Nós não precisamos temer, né? As pessoas às vezes têm medo do novo. Deus encerra uma atividade ou fecha uma porta aqui, mas abre outra ali, te conduz, e você não precisa ter medo do novo, né? A maior parte das pessoas não progridem na fé, não progridem na vida, porque não consegue sair da zona de conforto. São pessoas que dizem, não mexa comigo, me deixa quieto no meu canto, não é? Então nós temos aí muitas situações assim. A gente vê que a pessoa às vezes não muda. É uma pessoa imutável, é como uma rocha, né? Firme ali no seu propósito, ninguém pode mexer com ela, então ela vai ficando. Mas Deus não age assim, Deus tem um projeto. E se eu não aceitar, né, ser ferramenta de Deus, Ele vai procurar outra, né? Há muito tempo atrás eu me lembrei de uma ilustração, né, das ferramentas. Até eu falei a respeito disso lá no Monte Moriá, né, na época, a respeito das ferramentas, que às vezes Deus usa as ferramentas propícias. Só que às vezes tem uma lá antiga, desbocada, e o carpinteiro vai lá e dá uma... Ela serve do mesmo jeito, né? Dá-se um jeito, né, com a habilidade do... E Deus é esse né, como que eu diria? Esse carpinteiro ou esse oleiro que mesmo quando a ferramenta não é muito boa, ele ainda consegue tirar um produto bom dela, né? Consegue fazer com que ela funcione. E às vezes é assim que eu me sinto, né? Como todos nós sabemos que somos pecadores e vivemos um momento de dificuldade, mas no momento que Deus nos chama para um trabalho, a gente tem que erguer a cabeça e arregaçar as mangas e trabalhar, né? Não sabemos, né, o propósito de Deus, mas Ele sabe. Então, Ele sabe, já tem o projeto feito, Ele sabe exatamente como concluir a obra. Então, é isso que nós precisamos aprender com essa lição também, né? Moisés era o cara menos provável, se a gente pensar nas capacidades humanas, para fazer aquele grande movimento. Mas, no final, foi ele quem Deus usou, né? E às vezes é assim com a gente também. Continuando lá. Nesse mesmo tema, Moisés adiciona uma experiência pessoal. Ele recebeu a missão de liderar o povo no caminho. Essa também era uma grande tarefa, pois o povo era muito grande. Ele registra que não poderia realizá-la sozinho, pois deveria julgar todas as demandas e dúvidas do povo, aceitando o conselho de seu sogro, Jetro. Moisés promoveu a escolha de homens sábios, inteligentes e experimentados para servirem de juízes em diversas instâncias sobre o povo. Aqueles homens partilhariam a carga de trabalho, julgando em nome de Deus as causas mais simples e levando a Moisés somente as mais complexas. No trabalho do reino, recebemos o poder de Deus e o auxílio dos irmãos. Então, em Filipenses, nós vamos ter uma citação a respeito disso, né? Na realidade, a gente vê que Paulo está agradecendo, né, por ter recebido auxílio. Na verdade, por mais que nós não percebamos, às vezes, Deus provê pessoas para nos ajudar. Então, é interessante isso, né? Uma das coisas que eu costumo agradecer, às vezes, primeiramente a Deus, depois a pessoa que ajudou, né, no coração, porque nós sabemos que é Deus quem move os corações em todos os sentidos. E até mesmo para nos auxiliar. Muitas vezes a gente não enxerga que está sobrecarregado e está fazendo a coisa sozinho, quando precisa, às vezes, de um profissional. Até tem uma ilustração recentemente a respeito de um técnico de informática, alguma coisa assim. Alguém numa empresa, né, com um computador caríssimo, ou um equipamento caríssimo, não sei, e chama um menino desses que sabe lidar com informática, ele vai e faz, resolve em 2, 3 minutos e, de repente, aí ele dá o preço, a pessoa fala, viu, mas só 2, 3 minutos, né? Ele falou, então, mas
se não tivesse resolvido isso, quanto que a empresa estaria perdendo, né? Então, na verdade, é mais ou menos isso. Nós precisamos entender, né, que muitas vezes a gente não consegue realizar sozinho uma obra. Às vezes é simples, mas eu sozinho não conseguiria fazer. Eu, quando era criança, eu via muitas pessoas dizerem, né, a respeito de um prego, né, que lá comprava um prego, é caro, às vezes, se você pensar, né, por um prego, mas como eu não consigo fazer, né, então vai ficar, né, tem que pagar aquele preço. Então é por aí que nós temos que entender. Então nós precisamos de auxílio muitas vezes. Muitas vezes nós precisamos da pessoa para apertar a tecla lá certa ou para usar o comando certo, né? Eu confesso para vocês, eu tenho algum problema com a mídia atual, né? Sabe? Não é simplesmente igual na minha época era copiar, colar, né? Era legal, né? Hoje já tem mais coisas além disso, né? Então a gente vai vendo que você não domina tanto. E às vezes uma criança que cresceu já lidando que ganhou, né, um celular de presente com 2 anos, aos 4, 5 anos de idade, consegue fazer muito mais, né, do que eu faria. Mas essa é a situação. Então Moisés entendeu que ele não conseguiria fazer sozinho. E ouviu o conselho do sogro. Interessante isso, né? Essa questão do conselho, essa semana até tive uma leitura do livro de Ruth, e conversando até com a Marisa e tal, lembrando de algumas coisas. Eu falei, interessante, né? Porque a questão é que a gente vê Noemi orientando Ruth, né? Naquele processo todo, e Ruth obediente. E Ruth obediente. E Ruth sendo abençoada e trazendo a bênção para a sogra também, mas a questão era aquilo lá, a sogra orientando e Ruth obedecendo. Era interessante essa situação. Mas a gente vê, e também um dos comentários aí, que a questão era o propósito de Deus em cima dessa vida, né, dessas vidas. Que no final até lembramos do Obed, por isso que eu lembrei dessa história, porque, né, é daí que vai nascer, né, Obed e depois nasce Davi, né? Então nós vemos lá, até comentamos, o Obed é avô do Davi, né? Então, e depois vem a descendência de Davi que vem sair Jesus. Então nós vamos entender toda essa trajetória como o propósito de Deus. Então, quando Noemi e Ruth estavam passando por uma provação imensa, né, que precisaram voltar para o povo deles, né, a terra deles, elas possivelmente não entendiam muito bem o que estava acontecendo, né? E nós hoje, com a visão da história, né, bíblica, na história bíblica, nós conseguimos entender o propósito de Deus nisso, né? E que às vezes isso serve para nós também. Então vamos continuar aí na questão da história. O item 2 aí, os males do pecado. Em seguida, Moisés registra o episódio do relatório dos espias. Conhecemos bem a história. É interessante notar que Moisés usa sempre o pronome vós para se dirigir ao povo. Moisés diz, por exemplo, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Então é quando eles tinham que ter entrado na terra. Mas aí os espias foram e acharam que não daria, acharam muito difícil, né? Que havia gigantes e que eles iriam perder e tudo mais, somente Josué, né? E um outro lá que disseram não, né? A terra é assim, mas dá para, né? Tem, mas dá para vencer, dá para entrar. Mas o povo não quis. Então nós vamos ver aí, né? Então, de fato, foram os pais desta geração, né? Daquela geração que entraria na terra, que se negaram de entrar. Então, quando Deus disse vai, entra, né? Eles se negaram, não, tem gigantes, né? Nós vamos perder. Então, eles que limitaram-se, né, inferiormente, né, quando Deus tinha colocado eles numa posição superior. Então, muitas vezes na vida da gente ocorre isso. A gente, por medo, a gente não toma uma atitude e, de repente, a gente vai sofrer as consequências disso.
Então, de fato, foram, né, os pais dessa geração que se negaram a entrar. Mas se nosso interesse é crescer espiritualmente, temos que aprender a tomar para nós as lições aprendidas, pelos erros e acertos de outros. Eu falo muito assim, é difícil você lidar com uma pessoa que é teimoso demais e quer aprender tudo sozinho. Eu sempre falo para as pessoas, viu, é mais inteligente você observar os erros dos outros e não cometer igual, né? Então, quando a gente era criança, tinha vários exemplos, né? Que era, os mais velhos falavam, um macaco, quando caía numa armadilha, os outros macacos observavam, nenhum outro macaco fazia igual, né? Eles iriam fazer diferente. Tinha uma coisa também, um ditado, que era, eu não sei se é do carneiro, que coloca a cabeça na forquilha, que então tem umas coisas assim, a gente aprende, né, a observar, com o erro do outro a gente não vai fazer igual, e tem pessoas que cometem o erro. Eu conheci um senhor uma vez que ele dizia que quando ele tinha uma certa idade, se alguém dissesse para ele que não colocasse a mão num equipamento elétrico que levava choque, ele iria colocar para ver se levava choque. Ao ponto de que uma vez ele ficou preso naquelas chaves de faca que tinha antigamente nos medidores de eletricidade, os mais novos não conhecem, né? Acho que aqui todo mundo conhece. Dos famosos fusíveis, né? Que vivia queimando, tinha que colocar um papel de alumínio ou uma moeda, não é, Vera? A hora que o cara estava tomando banho, queimava o fusível. Tinha que alguém correr lá e colocar uma moeda ou um papel alumínio no fusível para poder funcionar, né? E o cara não... os mais novos não conheceram, não, Sara, pode ficar sossegada. É só a nossa geração que sofreu muito com isso, né? Nossa geração é a geração que ainda intermediou, né, a lamparina e a luz elétrica, né? Então, a nossa geração foi a geração que acordava de manhã, tinha o nariz preto de fuligem e de lampião, né, de querosene. Né? Era assim. E aí, porque a eletricidade de Itapeva era muito fraca também na época, então tinha que ter os dois, né? Mas tivemos né, a nossa experiência. E essa história de colocar a mão, imagine alguém, né, colocar a mão para levar choque, para ver se dá choque mesmo, né? Então tem pessoas assim, tem pessoas que não aprendem com a história, não aprendem com a experiência do outro e querem ter a própria experiência. Então, mas, na verdade, aqui o autor está nos incentivando a aprender a tomar lições aprendidas pelos outros. Então, a lição do outro pode servir para mim. Então, eu devo observar isso. Certas coisas eu não posso fazer da mesma maneira porque vai dar errado, né? Ou como diz o jovem hoje, vai dar ruim, né? Deu ruim. Né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Pedro, Bede? Essa colocação, Jorge, é bastante interessante. Oi? Essa colocação feita aí é bastante interessante porque quantas vezes eu e você comete o mesmo erro que viu o outro cometer? Por que será, eu pergunto? Nós não temos explicação. Mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E tem coisas que a gente faz de errado e depois se arrepende, mas o arrependimento não vai adiantar nada. Então, seria prudente, né, a gente estar atento às coisas. A palavra de Deus ensina isso. Estar atento. Tem uma outra palavrinha, não sei se encaixaria bem aí, era o vigiar. E às vezes nós falhamos aí. Perdemos a oportunidade de, aquilo que se disse antes, de crescimento e desenvolver em alguma área das nossas vidas. Por quê? É a pergunta. Porque nós somos finitos, porque nós somos miseráveis, porque nós somos nada. Então, buscar aprender com o erro dos outros, a Bíblia está cheia disso. Davi errou, não sei quem mais errou, mas o outro errou, mas o outro errou, mas o outro errou. E lá mostra os dois lados. E às vezes a gente foca no erro.
É o cuidado que eu acredito que a gente deve ter. Foca no erro e esquece de focar no lado bom do acontecimento. E aí a gente vai fazer o quê? Errar também, com certeza. E não é isso que é o propósito de Deus para as nossas vidas. O povo saiu do Egito e falou, ó, porque não tinha sepulcro no Egito, Deus tirou-nos para morrer nesse deserto. O que ele estava fazendo? Profetizando o seu fim ali. Então, o cuidado com o que nós vemos é muito importante, mas com o que nós falamos é super importante. Então, acho que a lição para mim aqui tá nessa direção. Eles erraram? Erraram. Aquele povo que saiu de lá, que ficou vivo para entrar, eles tiveram uma nova educação, podemos dizer assim. Deus com eles no deserto o tempo todo. Os antigos que haviam profetizado que iam morrer no deserto, foram morrendo. De uma forma ou de outra morreram todos. Então, acho que um cuidado que a gente tem que ter, nesse sentido, vigiar. Peraí, ele está fazendo errado? Tá. Mas qual que é o certo? Eu sei. Sei, então por que eu vou fazer errado? Então, a palavra de Deus está cheia disso. Vou citar de novo, Davi errou um montão. Não, vou errar tudo como Davi fez. Paulo falou, onde abunda a graça, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, eu vou pecar mais ainda para que eu seja mais abençoado ainda? Não, claro que não. Então, é preciso comunhão mesmo com a palavra, para que a gente vá, de certa forma, crescendo em meio às dificuldades. É isso aí. Mais alguém gostaria de comentar? Neto, Dinei, os jovens aí, Marina. Não? Então, nós, na realidade, é tudo isso mesmo. Nós precisamos aprender a observar, né? Mais, observar a experiência. Eu sempre gosto de citar o Dinei nas coisas, quando eu falo com os meus filhos, né? Ou qualquer coisa assim. Não, é que a pessoa nasce com a cabeça quadrada e de tanto bater fica redonda, né? Então, sempre quando ocorre qualquer coisa, a maneira que eu comento em casa, até falo, como diz o Dinei, né? Então, é importante às vezes a gente perceber isso, é importante nós olharmos para os nossos avós, olharmos para os nossos pais, olharmos, né, para os nossos amigos mais velhos ou para as pessoas mais experientes. Normalmente, quando a gente entra a trabalhar numa empresa, todo mundo já passou por isso, né, e a gente é novo, um novato, vamos dizer dessa forma, a gente tem que observar como que funcionam as coisas. E observar o que está acontecendo, como que é o processo dentro da empresa, respeitar as normas da empresa. Eu me lembro uma época que havia uma pessoa que foi procurar emprego na Maringá, no meu trabalho, né, o pessoal do departamento pessoal do RH já encaminhou direto para a minha área que tinha uma vaga, né? Porque esse rapaz era muito bom jogador de futebol. E eles tinham um time lá, e ia fortalecer o time e tal. Só que o rapaz tinha o cabelo para a cintura. E ia trabalhar no local de motores e motor elétrico, correias para tudo que é lado, né? Eu falei, tudo bem, você pode trabalhar sim, mas você terá que cortar o cabelo. Ah, sim, não. Falei, então eu não posso recolher você. Porque existe um risco de acidente, né? Já há histórias de acidente em que o cabelo das pessoas é pego pelo equipamento e acaba arrancando o scalp, né, da pessoa. E ele não quis, ele preferiu perder a oportunidade de entrar a trabalhar do que cortar o cabelo. Então, é basicamente isso, a questão é experiências. Então, a gente tem que olhar a experiência, entender as normas. Ah, por que é assim, né? Eu vou ter que entender por que é assim, mas não questionar para tentar mudar determinadas coisas, porque às vezes é para evitar um acidente, às vezes com consequências gravíssimas, né? Então é isso. Continuando lá então, Moisés fala a Israel como um povo
O que certo grupo faz afeta toda a coletividade. Até mesmo o que uma pessoa faz pode trazer prejuízo a todos. Foi o que aconteceu quando Acã pegou objetos proibidos em Jericó. Todo o povo foi derrotado na batalha, em Ai. E somente quando ele foi descoberto, Josué e o povo puderam continuar a conquista da terra de Canaã. Em 1 Coríntios 5 e 6, Paulo exortou duramente os coríntios quanto a esse assunto. O jovem que estava praticando incesto deveria despertar a tristeza de todos e ser disciplinado, porque um pouco de fermento leveda a massa toda. Eles não deveriam se associar com os impuros dentro da igreja e deveriam evitar não só a disputa jurídica entre irmãos, mas a própria ação de praticar injustiça uns com os outros. Finalmente, deveriam fugir da prostituição e impureza. Quando olhamos para essas admoestações, não devemos pensar somente neles, mas também em nós, que somos igualmente suscetíveis a esses e outros pecados. Por isso, Paulo escreveu: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, esse trecho aqui fala, é muito claro isso, né? Então, às vezes, toda atitude que eu tenho que tomar, eu tenho que pensar no conjunto. O primeiro conjunto que eu tenho é a minha família. O segundo conjunto que eu tenho é a minha comunidade. Então, a atitude que eu tomo vai trazer benefício ou malefício para a comunidade em que eu vivo. A princípio da minha família, eu tenho que pensar. Então, se o próximo passo que eu vou dar, eu tenho que pensar na minha família. Qual vai ser a consequência dela? O segundo é a minha comunidade em geral. E o terceiro, né, o país. Então, muitas vezes nós vemos aí problemas aí, né? E a gente, tudo que está ligado ao Brasil, por exemplo, quando a gente fala no meio político, está ligado à questão da distribuição da verba, né? Então, muita coisa poderia ser feito, mas não é porque existe os caras lá que só pensam neles. Então, infelizmente, é isso que nós vemos. E como que a gente pode resolver isso, né? Nós não temos, vamos dizer, o poder de resolver isso hoje, né? Então, vai levar tempo também. Mas nós temos que buscar, né, a maneira. Né? O cristão tem que buscar uma maneira. Qual que é a maneira? Orar, né? A igreja precisa orar, para que Deus administre, né, a nossa nação. Continuando lá. Outra interessante experiência descrita por Moisés foi a travessia do território dos descendentes de Esaú. Deus havia dado aquele território para os edomitas, por isso Israel não deveria pegar nada dele. Tudo o que precisassem deveria ser comprado. Embora preparado para a guerra, Israel não deveria ser um povo predador. Entraria nos combates apenas em nome do Senhor e não para satisfazer os seus desejos. Para ajudá-los nisso, Moisés lembra que o Senhor abençoou o trabalho do seu povo e supriu todas as suas necessidades durante a caminhada no deserto, de modo que eles não precisassem tomar nada de ninguém. O mesmo acontece conosco. Jesus nos advertiu a não andarmos ansiosos por coisa alguma, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades e concederá o que precisamos, se buscarmos o seu reino e sua justiça. Então é importante nós lembrarmos disso também, né? O povo andou por 40 anos pelo deserto. Se nós analisarmos, né, o que o deserto poderia produzir, mas Deus deu sustento, né? Deus deu sustento. Então a fidelidade de Deus ao seu propósito é essa, Ele não desampara. Normalmente, quando a gente está se sentindo desamparado, é porque a gente está saindo do propósito de Deus. Então, é importante a gente entender isso. Então, por mais difícil que seja a situação, se você olhar bem, você vai ver que Deus está cuidando de você. Ele não vai te deixar perecer, se você estiver sendo obediente à vontade dEle. Se você estiver no centro do propósito de Deus.
Então é importante isso. É importante nós lembrarmos disso. E a nossa oração deve ser essa mesmo. Que Deus, né, nos mantenha sempre no propósito da vontade dEle. No centro da vontade dEle. Para que não... Né, para que a gente possa, no mínimo, ser protegido, né? É por aí. Alguém gostaria de comentar esse segundo item aí? Então vamos em frente. Cuidado de Deus. Após registrar as vitórias concedidas àquela geração contra Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, Moisés conta que chamou Josué e o incentivou a confiar no Senhor nas batalhas que teria em Canaã. Aquelas vitórias seriam como lembrança de que Deus luta em favor do seu povo e o abençoará em todas as batalhas que terá de enfrentar em Canaã. Essa é uma reflexão muito importante para nós. Quando enfrentamos dificuldades, geralmente nos concentramos naquilo que pode acontecer conosco e fazemos projeções com base nas dificuldades que prevemos. No entanto, Moisés ensina Josué a olhar para as dificuldades com base naquilo que Deus já havia feito na sua vida. Todos nós temos suficiente experiência do amor e do cuidado de Deus para nos dar firmeza e coragem para os desafios futuros. Primeiro, devemos lembrar que Deus nos deu seu Filho quando ainda éramos inimigos e agora nos dará com Ele todas as coisas. Paulo também testemunha que suas experiências o ensinaram a viver contente em todas as situações, pois em todas elas Deus o fortalecia. Mesmo quando o desfecho era divergente daquilo que ele desejava, o Senhor o ensinou que a graça divina lhe bastaria. E mesmo diante da morte, ele sabia que uma coroa estava reservada para aqueles que amam o Senhor e a sua vinda. Hoje de manhã o Ezequiel lembrou-nos, né, que nós temos que depender de Deus, mas temos que lembrar do tempo, né? Tudo que pedimos a Deus temos que dar o tempo e temos que estar preparados para uma resposta negativa de Deus. É interessante isso, né? Porque, na verdade, é assim, Deus nos ouve, mas tudo tem um tempo. E é só no tempo certo, no tempo em que nós estamos preparados para recebermos a bênção, é que vamos receber. Nós não recebemos uma bênção instantânea. Pode até ser, né, que ocorra que Deus já venha preparando, talvez eu nem estava tomando conta de que eu receberia aquela bênção, e de repente eu vou prestes a receber a bênção, o Espírito Santo me toca que eu tenho que fazer o pedido a Deus, né? E aí a gente pede e recebe imediatamente. Isso pode acontecer. Mas muitas das vezes, a maior parte das vezes, a gente tem que dar o tempo. O tempo para que as coisas aconteçam, para eu me preparar. Porque, na realidade, toda vez que nós pedimos uma bênção a Deus, nós somos responsáveis pela bênção quando ela chegar. Então, por isso nós, pais e mães, avós, né, porque os avós são pais, indiretamente são pais, e é assim que funciona, somos responsáveis pelas gerações futuras. E não só enquanto avós de sangue, mas também pelas gerações que estão vindo aí, as crianças, é nossa responsabilidade, sim, de uma maneira geral. Então, quando nós pedimos uma bênção a Deus, nós temos que lembrar que somos responsáveis por ela. Eu uso o exemplo de pais e filhos porque é direto, né? É direto, o pai e mãe já tem a responsabilidade de alimentar, desde bebê, cuidar, porque senão não cresce. Eu me lembro no passado, quando as mulheres às vezes tinham crianças, ficavam fechadas dentro da casa por um período que ninguém podia ver, tinha que pôr um pano vermelho na lâmpada por causa do amarelão que a criança podia ter, ou vários cuidados que precisavam ter, né, naquela época, enfaixar bem a parte do umbigo para que a criança não tivesse um rendimento ali, não sei o que e tal. Coisas assim, né? E a gente lembra muito disso, né, do passado. Então, o cuidado com o umbigo da criança era muito importante, porque se infeccionasse a criança podia falecer, e entre outras coisas, né? Então, várias coisas, né, que a gente ouvia
Então a gente vê que realmente, independente da época, hoje nós temos mais tecnologias, existem outros produtos, né? Mas, independente da época, nós vemos que a responsabilidade de pai e mãe com as crianças é direto, né? E não era só pai e mãe, era a família toda. E era interessante, porque quando a gente morava no mato, né, era interessante quando via assim, fulano já deve ter tido as crianças, mas como que você sabe? Fulano já deve ter tido filho, como que você sabe? Olha lá as fraldas no varal. Tem que levar um frango, né, Dina? Tem que levar um frango para fulano lá, porque está de dieta, né? Assim era, né, na época. Então a comunidade toda era responsável, sim. É interessante isso. Então, se nós analisarmos, né, essa questão, a bênção, então, que nós recebemos, nós somos, sim, responsáveis por ela. Todos nós, independente do tempo, da época, né, independente do tempo que leva para acontecer. Quando vir, nós temos que estar preparados para administrar essa bênção. Senão a gente vai jogar fora, né? A gente vai jogar fora. Então, continuando lá. Temos muito encorajamento em nossa relação com Deus e em refletir sobre a nossa história e a história de outros. Salmos, hinos e cânticos espirituais têm sido entoados pelas igrejas de todos os tempos em louvor ao Senhor. Lembre-se disso, quando dúvidas surgirem em seu coração. Então é muito importante, né, a gente lembrar, né, que a nossa relação com Deus, né, ela reflete na história. Então Deus nos encoraja, né, nós temos um encorajamento, né, através da história para entender que dificuldades acontecem, mas nós precisamos ter fé e aceitar a vontade de Deus, né? Então, é bom quando a gente já tem uma certa idade, já passou por várias experiências, né? Já criou os filhos, pelo menos, e aí você já tem uma certa tranquilidade, né? Aí você pode até dizer, dar aquele conselho. Mas quando a gente está muito jovem, na faixa no máximo 30, né? Até os 40, mais ou menos, a gente tem muita ansiedade, porque a gente não tem muita experiência. E a gente está aprendendo ainda. Então, quando as coisas acontecem, se são boas, é alegria, mas se são ruins, a gente fica bastante triste, bastante assim. E é por isso que faz sentido, sim, ouvir os mais velhos, ouvir a história. É por isso que faz sentido ouvir, né, essa orientação de Moisés para o povo, né? Lembrando o povo tudo que passou. Né? Lembrando o povo tudo que passou. Na nossa infância, nós fomos assim premiados, né, porque tinha o pé do fogão. A nossa geração teve o pé do fogão. Então, todo mundo cozinhava com fogão de lenha, né? Itapeva tinha várias pessoas que vendiam lenha, entregavam com carroça, ou, né, depois já começou a aparecer uns caminhõezinhos aí, né, que às vezes alugavam o Nino Segato para entregar a lenha na casa, né? Lembra disso, Ney? Então, era histórias de Itapeva, mas é importante a gente lembrar disso, né, que nós tínhamos o pé do fogão. E no pé do fogão se contavam as histórias, experiências. Então, escutava o vô falar, os tios, né? Era bom. Tinha momentos assim de piadas, momentos de contos de terror, vamos dizer dessa forma, mas tinha muita orientação. Então, o pé do fogão era muito bom em casa, né? Principalmente no inverno desse que está se aproximando aí, né? Assava-se uma batata doce, assava-se uma mandioca, assava-se um pinhão, arrebentava pipoca. A gente criança jogava pipoca na cinza para ver arrebentar e comer pipoca com cinza, imagina, né? Mas era coisa da nossa infância, coisa nossa. Então o pé do fogão era muito bom. Aprendemos muito no pé do fogão. Por quê? As experiências dos mais velhos nos ensinavam. A experiência dos mais velhos, né? E a gente não tinha muita preocupação com coisas de outros países, né? Era mais o problema local mesmo que a gente discutia. Mas as histórias eram importantes. Então, sempre as histórias têm nos ajudado. Prosseguindo aí, o item 4. Submissão à vontade de Deus. Mas cuidado, nem tudo sairá conforme o que desejamos. Muitos acham que a companhia de Deus é garantia de que viveremos isentos de decepções e frustrações. Aprendemos
com a experiência pessoal de Moisés, tendo trabalhado arduamente na condução do povo de Israel durante aqueles 40 anos. Moisés pediu a Deus para entrar na terra de Canaã e não foi atendido. Olha bem, ele conduziu o povo e quando chegou para entrar na terra de Canaã, ele pediu, mas ele não foi atendido. Qual é a razão, né? Muitos anos antes, no momento de murmuração do povo por causa da falta de água, o Senhor ordenou a Moisés que tomasse o seu bordão e fosse com Arão para um lugar específico e ali deveria ordenar a rocha que desse água. No entanto, muito irritado com o povo, Moisés quis afirmar a sua autoridade e bateu na rocha com o seu bordão, afirmando o seu próprio poder de suprir água. Então preste atenção aqui, né? Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez de maneira diferente. É interessante isso, né? E não só isso, houve uma vontade não expressa ali, mas houve, né? Então, ele quis afirmar, né, a sua autoridade. Então, ele bateu na rocha com seu bordão, afirmando seu próprio poder de suprir água. Como ele deixou de santificar a Deus naquele dia, o Senhor determinou que ele não entraria na terra prometida. Determinou e avisou ele, né? Ele sabia. Aí Moisés havia tomado para si a glória que deveria ser dada a Deus. Certamente ele se arrependeu do que fez. Em Deuteronômio, seu pedido a Deus não era para liderar o povo. Ele já havia pedido a Deus um líder para o povo. E Josué tinha sido escolhido. Agora, Moisés quer apenas entrar na terra, ter a alegria de ver a concretização da promessa que ele por tantas vezes anunciou. Mas Deus encerrou o assunto. Basta, não me fales mais nisto. Deuteronômio 36 diz isso. Um verdadeiro crente sabe que Deus, por vezes, responde negativamente às nossas orações. E, nesse momento, está pronto para submeter-se a ela, como Jesus no Getsemane. Então, é importante nós lembrarmos disso. Moisés aqui tinha uma razão, né, pela qual ele foi negado esse pedido. Né, ele sabia que era porque ele desobedeceu em determinado momento. Então, por isso, aí ele foi negado. Então, para nós precisamos de aceitação. Então, é importante isso. Precisamos aceitar a vontade de Deus. Se Deus diz sim, amém. Se Deus diz não, amém. Então, é importante isso. Alguém gostaria de comentar? Submissão, exatamente. Então, ele fala sobre a submissão à vontade de Deus. Nós vemos aqui, acabou de dizer, o que Moisés fez, né? E a gente vê isso, a lição que vem para nós, né? Nós podemos tirar essa lição para nós, é que nós temos que ser submissos à vontade de Deus e não querer fazer as coisas da nossa forma, o nosso próprio pensamento, né? Querer fazer as coisas acontecer de uma maneira ou de outra. Eu vejo que para ser submisso é muito difícil, não é fácil. É verdade. Na realidade, nós temos visto assim, quando a pessoa não é submissa, né, a determinadas situações, pode causar problemas gravíssimos, né? Eu costumo dizer muito, né, pare de agir como uma criança mimada. Porque criança mimada que bate o pé, chora, né? Faz birra. Então, eu sempre, quando eu chego num determinado ponto assim, que algo precisa ser feito e a pessoa fica resistente ou querendo fazer da própria maneira, eu costumo chamar atenção para isso. Mas, na verdade, é isso. Nós temos que ter cuidado para não agir como crianças mimadas. Porque quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, é a vontade dele que impera. Eu costumo dizer, a gente tem que deixar Deus ser soberano em nossa vida.
Se eu não deixo Deus ser soberano em minha vida, eu corro por risco próprio. É por aí. Então, a minha atitude vai ser, as consequências serão, né, minha responsabilidade. Então, se eu busco seguir a vontade de Deus, mesmo que eu erre, de alguma forma, né, ou mesmo que Deus não abençoe, vamos dizer, o meu desejo, mas Deus vai suprir uma outra coisa, Ele vai demonstrar algo que é muito melhor, porque Deus tem sempre o melhor. Então, se aquilo que eu quero não frutifica, é porque, na verdade, Deus tem algo muito melhor para mim. E é por aí que eu tenho que entender. Agora, eu tenho que ser submisso para poder receber a bênção. Porque muitas vezes a bênção é negada porque eu sou insubmisso, eu sou insubordinado. Aí eu peço a Deus que, sei lá, me abençoe com alguma coisa que eu desejaria, ou, né, e não recebo. E de repente você vai ver por que será, né? A questão às vezes é a insubmissão. Eu, no meio do trajeto, eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito. E aí atrapalhou para receber a bênção no final. Então é importante isso. A submissão à vontade de Deus é muito importante. Porque por mais que se pregue o contrário, vamos dizer, a vida secular atual prega muito, né, que você é dono do seu futuro. É mentira. Você é dono do seu futuro se Deus te permitir, só isso. É lógico que para progredir eu tenho que ter projetos, sim. Hoje mesmo foi falado, né, que nós temos que sonhar. A pessoa que não sonha já está morta. Interessante isso, né? Nós temos que sonhar, sim. Mas nós temos que sonhar, mas colocar a submissão, né, sermos submissos a Deus. Se for da vontade de Deus, que assim seja. Então, que Deus nos conduza da melhor maneira. Em tudo que fizermos tem que ser dessa forma. Se eu realmente colocar a minha vida subordinada à vontade de Deus, vai dar tudo certo. Mesmo que tem que ser errado, vai dar certo. E mesmo que parece errado, no final dá certo, porque vai dar certo de outro jeito. Porque Deus planejou de outra forma. Deus tinha outro plano para a minha vida. Eu mesmo, se dependesse de mim, eu não estaria aqui hoje. Entendem, né? Eu não estaria aqui hoje. Já tive ofertas, já tive um monte de coisa para estar fora, mas ainda é propósito de Deus, então estamos aqui. Então é por aí que a gente entende e aceita. Aí vai dizer, mas você é infeliz por isso? Não. Eu sou feliz em todo momento. Aprendi, né, a ter essa aceitação. E eu falo por quê? Porque Deus é soberano. Então, nas adversidades, a gente entrega a Deus o nosso pedido, né, para nos livrar. E a gente vai aguardar, e tem que ter a paciência para saber que Ele vai fazer dentro da vontade dEle. Então, é importante isso. Nós vivemos um momento muito crítico, mundialmente falando, né? Então, de repente, você fala, mas se eu sair daqui e for para tal lugar, vai estar melhor. Nem sempre. Se Deus não permitir, não vai estar melhor, vai estar pior. Então é importante nós sabermos isso. Então eu não posso dizer, olha, eu vou sair daqui para sei lá, porque, né, não gosto da cidade, não gosto de... Não é assim. Então, na verdade, a gente tem que dizer, se Deus permitir e nos conduzir, Deus vai abrir os caminhos e vai dar tudo certo. Deus encaminha. Então é importante nós lembrarmos disso. Seguindo, exortação à obediência. Esse relato de Moisés não é apenas um lamento por um sonho não realizado. Moisés quer chamar a atenção do povo para a consequência dos seus atos. Ele disse, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Ele não está transferindo a culpa, mas chamando a atenção para a importância de se viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Esse é o objetivo do livro Deuteronômio, capítulo 4. Então, nós precisamos entender isso, né? Na verdade, precisamos ser obedientes. A exortação é para ouvir e cumprir os estatutos e os juízos do Senhor, sem nada acrescentar ou diminuir.
Se a disciplina divina vinha sobre o povo de forma geral, em decorrência da desobediência, Moisés também afirma no verso 4: vós que permaneceis fiéis no Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Olhar para a história nos fará perceber a graça divina que sustenta todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Ao escrever para Timóteo, Paulo relata que ninguém o defendeu na primeira audiência do tribunal, mas o Senhor o assistiu e revestiu de forças para fielmente pregar o Evangelho, e ele foi guardado. E assim continuaria até a chegada no reino celestial. Guardar e cumprir os mandamentos também são a nossa sabedoria e o nosso entendimento. A palavra de Deus é a perfeita luz que ilumina nossas ações e caminhos. Ela transforma o nosso coração e aponta o caminho da vida. Seguir Jesus é deixar de andar em trevas e ter a luz da vida. Por mais ataques que sejam desferidos contra a fé cristã, o fato é que os verdadeiros crentes são luzeiros irrepreensíveis neste mundo. A Bíblia promove nossa comunhão com Deus, traz consolo nas aflições e nos prepara para toda boa obra. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E é por isso que nós sabemos que Deus fala conosco. Então nós temos que entender, que nós precisamos sim buscar as orientações na palavra de Deus. Eu não posso tomar uma atitude, uma decisão sozinho. Entenderam? Antes de tomar, se eu tenho que tomar uma decisão, qualquer coisa, qual que é o meu primeiro passo? É orar, pedir a Deus uma orientação e buscar na palavra de Deus, na Bíblia, a orientação. E normalmente Deus não falha. Eu, nos meus 50 e tantos anos de vida, tenho vivido dessa forma. A partir do momento que eu aprendi a viver assim, as decisões têm sido boas, corretas. Eu estou falando por mim, mas eu creio que com todos que fazem assim, é assim que ocorre. Deus não desampara e Deus dá vitória quando a dificuldade chega. Então é importante a gente ter essa visão e buscar dessa forma. As obras de Deus devem sempre estar em nossa mente e nosso coração e devem ser ensinadas aos nossos filhos. A palavra de Deus nos ensina a temer ao Senhor. Paulo lembra a Timóteo a permanecer naquilo que aprendeu, sabendo de quem o aprendeu e que as sagradas letras que o tornavam sábio para a salvação são inspiradas por Deus. Ele deveria também transmitir a outros o que ouviu e aprendeu de Paulo. Esse compromisso livraria o povo da idolatria. Israel não deveria reduzir o eterno e infinito Deus a uma imagem visível de qualquer coisa criada. Todas as coisas são resultado da obra de Deus, e por elas Deus nos abençoa. Mas só Ele é o nosso Redentor. Por não ter glorificado a Deus, Moisés não atravessaria o Jordão. Isso deveria servir de advertência ao povo, para que não se desviasse dos caminhos do Senhor ao entrar na terra. Por fim, Moisés afirma que o pecado faria o povo ser expulso da terra e ter de servir a outros deuses e povos, mas o Senhor sempre poderia ser buscado, onde quer que o povo estivesse. Se isso ocorresse com sinceridade, Deus, que é misericordioso e fiel à sua aliança, o ouviria e ampararia. Então, qualquer que seja a situação em que nos encontremos, aqueles que reconhecem o Senhor, sua glória e bondade, prolongarão sua vida e bem-estar para toda a eternidade. Então, olha a promessa que nós temos. É uma promessa maravilhosa. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender e agir dessa forma. E não importa a situação em que nos encontramos, temos que reconhecer o Senhor como nosso Senhor. Temos que reconhecer a bondade de Deus e saber que por sua misericórdia é que nós estamos vivos hoje. Então, como eu falo, se nós pensarmos que
uma pessoa com 50 e poucos anos de idade está na meia-idade, meia-vida, né? Então a gente vai falar, puxa vida, né? É uma pessoa nova, normalmente a gente ouve, fulano era novo para morrer. Mas quantos mais novos do que eu já se foram? Então eu tenho que agradecer a Deus, sim. E eu tenho razões para isso. Eu já passei por algumas situações em que posso dizer isso, né? Tenho razões para agradecer a Deus por estar vivo hoje. Então, e é isso que nós temos que lembrar, né? Ser gratos por cada dia, né? Ser gratos por cada dia. E a promessa que Deus tem para a gente é isso, que enquanto estivermos, né, vivos e submissos à vontade dEle, Ele vai nos sustentar. Propiciará o sustento, propiciará o bem-estar e até a eternidade. Então, que nós lembramos disso aí, né? Lembremos disso. Conclusão. O discurso de abertura do livro, em Deuteronômio, nos ensina sobre a importância da reflexão sobre a história para a orientação e fortalecimento de nossa fé. Deus conduz o seu povo e molda o nosso coração por meio dos eventos. Os 40 anos de peregrinação do povo no deserto formaram um rico depósito de experiências e lições da parte de Deus. Nessa reflexão, não buscamos compreender os sublimes propósitos de Deus, mas precisamos entender o que Ele quer nos ensinar. Lembrando ainda o que foi falado um pouquinho antes, né, a respeito do tempo que o povo estava no deserto, a reclamação, o povo, na verdade, profetizou o que ia acontecer consigo, né? E realmente é o que nós vemos aqui, ó, os 40 anos de peregrinação daquele povo no deserto, é porque aquele povo não poderia entrar na terra prometida. O coração deles estava preso no Egito ainda, tinha coisas ainda que eles lembravam do Egito. Quando eu citei algumas coisas aqui da nossa memória de infância, né, e de tudo que nós vivemos aí, é porque a nossa memória registra e fica. Então, para que o povo tivesse, né, para que Deus tivesse um louvor perfeito, Ele planejou dessa forma, que o povo iria ser insubmisso e tudo mais, e não entraria no Egito. No Egito não, na terra prometida. Por quê? Porque eles tinham o Egito dentro do coração ainda. Então é importante isso. Hoje tem uma brincadeira que a turma faz aí tinha um humorista na televisão lá que vivia dizendo que ele queria sair da Bahia, mas a Bahia não saía dele e tal. É mais ou menos isso, né? É a mesma ilustração que nós temos da mulher de Ló, né? Quando o anjo fala, não olhe para trás, é isso. Então, quando você sai, deixa para trás. Vamos para frente. Passado é passado, né? Vamos viver o hoje, né, a caminho do amanhã. E amanhã vai ser outro dia. Então, a Bíblia nos fala, basta cada dia o seu mal, né? Então, é isso. Vamos lembrar dessa situação aqui. Então, a história é uma reflexão para nós. Para moldar o nosso coração, moldar a nossa vida, nós vamos avaliar. E mesmo assim, como o Bed citou, mesmo sabendo que pode dar errado, nós às vezes nos pegamos cometendo os mesmos erros. Mesmo de erros que nós já cometemos e erros dos outros. E nós sabíamos que daria errado e fazemos, e depois que fizemos, nossa, mas por que eu fiz? Eu nem lembrava que eu não deveria ter feito. Entenderam? Então é importante isso. Aplicação, então. Que as lições a história de Israel traz para você. Que lições a história de Israel traz para vocês? Nas situações similares que você enfrenta, esses eventos têm indicado o caminho a seguir? O caminho a seguir? O que você tem aprendido sobre Deus e sua vontade em sua experiência pessoal com Deus? Não se esqueça de verificar essa experiência à luz da palavra de Deus. Então é isso. O recado é sempre o mesmo. A Bíblia, a palavra de Deus, submissão, obediência, né? Então é isso. Então que Deus nos abençoe. Vamos aguardar agora a entrada das crianças. Deus abençoe a todos.